Eu quero mais uma vez agradecer o bispo Williams, a bispa, pelo privilégio de poder estar aqui para deixar uma palavra ao seu coração nesses 15 anos que essa casa de oração ela está completando. E como é bom, né, fazer festa. Deus, ele é um Deus de festa, amados. O ambiente que Deus está, ele é um ambiente de festa. Não existe motivo para tristeza. O ambiente em que Deus está, ele é alegre. Pergunte para alguém que está do seu lado: você está alegre hoje? Então diga para ele, demonstre isso na prática. Dê um sorriso para ele, vai, pelo amor de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ter o privilégio de estar aqui. São 38 anos dentro de uma igreja, 14 anos na Europa, na América, pregando a palavra no mundo, conhecendo algumas nações, conhecendo algumas tribos. A última pessoa que eu encontrei, que me surpreendeu muito agora na Europa, foi um paquistanês que caiu na nossa graça e gostou do evangelho de Deus pregado, e até disse para mim: pastor Viano, quando eu for ao Brasil o Senhor me recebe? Eu falei: eu terei o prazer de recebê-lo. Então, meus irmãos, Deus, ele rompe barreiras, ele rompe fronteiras, e desde o primeiro dia desse lugar eu não vou cessar de dizer que Deus tem algo muito grande aqui nesta igreja. Venha o que vier, haja o que houver, a palavra de Deus, ela há de se cumprir aqui nesse lugar. Ela há de ser notória. Eu friso com muita propriedade: Deus, ele não depende de mim, ele não depende de alguns de nós para ele concluir a obra que ele tem nesse lugar. E isso eu gostaria que você deixasse bem claro para o teu vizinho. Diga para ele: se você não fazer, não diga mais forte, se você não fazer, diga para ele: tenha certeza de que Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque Deus não sabe o que é insubstituível. Não existe insubstituíveis no reino. Sabe por que a todo tempo eu estou fazendo a obra do Senhor? Por causa disso. Porque outrora eu estava no mundo secular e não tinha alegria que eu tenho aqui. E Deus me deu o privilégio de pregar no Brasil, pregar no mundo a palavra. E por que não pregar? Por que não pregar? Eu conheço uma classe de pessoas que elas dizem assim: olha, eu só dou glória se eu sentir. Eu dou sentindo e não sentindo. Você está entendendo? Eu tenho motivos para adorar o Senhor. Eu era um cachaceiro e Deus me libertou da cachaça. Eu morri de Covid e voltei à vida. Quem aqui tem motivos para adorar o Senhor? Eu vou perguntar de novo: quem tem motivos para adorar o Senhor? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o bispo. Obrigado. Ele, a bispa, a família, a gente que acompanha as pessoas de perto, irmãos. Eu sempre digo que lealdade é tudo. Seja leal. O que me admira numa pessoa não é o carro que ela tem, não é o dinheiro que ela tem, não é o Louis Vuitton que ela usa, não é o Jorge Armani, mas é a lealdade que ela carrega. Porque pessoas leais, elas não te abandonam. E ainda que acidentes aconteçam, Deus vai trazer ela de volta. E Deus conta com pessoas leais. Com pessoas leais. Então esse texto que quero pregar aqui é um texto bastante interessante, que retrata muito bem a vida de um menino que Deus escolheu. Você já parou para prestar atenção o que você já passou? Eu não sei você, mas eu já passei cada uma. Já fiquei sem comida,
Já calcei sapato de mulher, indo para a igreja. Já dormi na calçada. Já fiquei sem amigos. Já chorei. E quando eu olho para mim hoje, dentro dos aviões, viajando o mundo, pregando a palavra, eu confesso aos senhores que eu dou risada de mim mesmo e digo, será que é eu? Tendo debilidades no inglês, dentro de um voo internacional, mas nunca envergonhei o nome de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é capacitar. Se tem uma coisa que Deus faz, é honrar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 62 e verso 7, que ao invés de vergonha, seria dupla honra. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai abalar as estruturas humanas só para honrar a tua vida, honrar o teu choro e honrar a tua caminhada. Quem recebe essa palavra profética aqui nessa noite? E aí eu quero falar de um menino que ele me chama a atenção pela riqueza do contexto. Porque eu pergunto a cada um dos senhores, quem aqui nessa noite nunca foi um objeto de ódio? Quem aqui nessa noite não foi pegado alguém querer lhe frustrar? Quem aqui nessa noite não foi pegado com alguém não querendo abrir a porta? Não é assim. Mas olha para cá, Eclesiastes capítulo 2, a Bíblia diz que é o pecador, Deus dá a ele trabalho. Eu vou repetir. Eclesiastes capítulo 2 diz que é o pecador, Deus dá a ele trabalho, para que ele ajunte a montoi, a fim de dar aquele que Deus agrada. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Enquanto você glorifica a Deus, Ele glorifica o nome dEle na sua vida. Então eu quero te convidar aqui nessa noite a quebrar o silêncio e dizer: Ele é, Ele é, Ele é. Pode aplaudi-lo, Ele merece. O capítulo 37, o seu versículo de número 3 do livro do Gênesis. Eu procurei um sermão para que eu viesse ministrar ao coração dos senhores. Eu estava conversando com Deus e Deus falou comigo: você vai pregar em Gênesis capítulo 37. E por que negligenciar a voz do Senhor? Esse texto, esse sermão, ele me chama a atenção, porque eu digo com muita propriedade: quem é de nós que nunca ouviu alguém dizendo assim: olha, não conte o teu sonho para ninguém? Quem é de nós? Diga para mim. Que nunca ouviu alguém dizendo assim: olha, cuidado, a inveja pode impedir, aleluia, a obra de Deus, querido. A Bíblia diz que maldição sem ou seja, maldição sem causa é como pássaro que voa, passa rápido. Sabe aonde eu quero chegar? Toda palavra lançada contra você, todo mau olhar contra você, toda ferramenta preparada contra você, ela está caindo por terra aqui nessa noite. Quem abriu a porta foi Deus, quem vai lhe dar vitória é Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E esse capítulo 37, o seu verso de número 3, a Bíblia diz que Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Bendita túnica, bendita túnica, bendita peça de roupa, bendita peça de roupa, bendito amor. Eu não sei se você já se pegou a perguntar assim: olha,
o que eu fiz para estar sofrendo tanto? O que eu fiz? E o capítulo 37 me revela coisas profundas. Até porque o capítulo 37 me dá uma visão ampla daquilo que o contexto me diz. E por que estou dizendo que me dá uma visão ampla? Porque dentro do contexto, quando Deus olha para José, ou até mesmo seus pais, olha para José, foi como se Deus olhasse também para Jacó. E por que estou dizendo isso com muita propriedade? As pessoas são tão limitadas que elas nos olham aquilo que está tapado dos nossos olhos. Eu vou repetir. Se muitas das pessoas que fecharam a porta para mim lá atrás, elas soubessem que Deus ia fazer comigo o que Ele fez hoje, eu garanto aos senhores que nenhuma delas tinha fechado a porta para mim. Então diga para alguém que está do teu lado: se você não conseguiria abrir a porta, não, diga mais forte, se você não conseguir abrir a porta para mim, não feche ela. Cala seregawai. Elementera cala séria. E quando eu olho para Jacó, há quem diga, pregadores, há oradores que diz que o nome Jacó significa suplantador, mentiroso, enganador. Mas eu não deparo no contexto bíblico Deus chamando Jacó e dizendo: vem cá mentiroso, vem cá enganador. Muito pelo contrário. Deus nunca vai te enxergar do teu ponto de vista debilidade. Escuta isso, Deus nunca vai te enxergar do ponto de vista debilidade ou falhas, principalmente quando Ele quer cumprir a obra dele na sua vida. Olha para cá, Deus não é como os homens. Os homens te oferecem algo, mas quer algo de troca. Os homens vê qualidade, mas ao mesmo tempo vê defeito. E quando Deus olha para Jacó com visão de futuro. Deus não quer te conhecer hoje, Ele quer te conhecer amanhã, depois de amanhã. Porque a nossa caminhada hoje não reflete aquilo que seremos amanhã. E o que é interessante na vida de Jacó é que Jacó era uma realidade. E quando Deus olha para Jacó, olha para o seu futuro. Então quando eu olho, queridos e amados irmãos, para a vida de José, não foi diferente. A vida de José foi cercada de promessas de Deus, e que Deus não condiciona. Eu quero que você entenda que nessa noite Deus não nos condiciona para com a promessa dele. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O homem diz que vai dar, aleluia, e muda, aleluia, de jeito. Mas Deus não, Deus prometeu, Ele vai até o fim. Em 2 Timóteo 2:13, a Bíblia diz que ainda que nós permanecemos infiel, Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas quando eu olho para José, quando eu olho para o capítulo 37 do livro do Gênesis, há historiadores que diz que o capítulo 37 ele narra o início da história de José, um dos filhos de Jacó, e os eventos que levaram a ser vendido como escravo para o Egito. Se nós pararmos um pouco para analisar a trajetória desse menino, tudo indicava que era o fim. Tudo indicava que esse menino não teria mais saída. Mas, queridos, quem rege a nossa vida, quem rege o nosso dia a dia é o Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará consigo trazendo seus molhos. Tenha certeza, aleluia, que Deus, Ele vai se levantar do trono e Ele vai te dar a vitória que Ele te prometeu. Venha o que vier, haja o que houver, Ele vai te dar a vitória. Mas quando eu olho para o menino José, o que é interessante dentro dessa introdução é que a Bíblia diz que a história de José é um dos filhos de Jacó. Os eventos que o levaram a ser vendido como escravo para o Egito,
O versículo 4 é crucial, porque ele estabelece o contexto emocional da narrativa, expondo a raiz do conflito entre José e os seus irmãos. Eu não vejo José em momento algum dizendo: olha, eu vou reinar, eu vou mandar. Eu não vejo José dizendo: eu sou melhor do que vocês. É aquela história da cadeia alimentar, os senhores lembram? Aquela história da cadeia alimentar, que o vagalume perguntou para a cobra: se você me comer, vai encher a sua barriga? A cobra disse: não. Mas o vagalume disse: se você me comer, vai lhe encher? A cobra disse: não. O vagalume olha para ela e diz: mas por que você quer me comer se eu não vou te satisfazer? A cobra disse: é porque a tua luz me incomoda. A tua luz me incomoda. E foi justamente isso que leva José a viver o que estava vivendo, a passar o que haveria de passar na mão dos seus irmãos. Nenhum de nós estamos livres. Sabe por quê, querido? Às vezes o próprio Deus, ele desafia, aleluia, a natureza humana para provar para ela que quem rege você não é a natureza, não é as leis desse mundo. Quem rege você é Deus. Quem te escolheu é Ele. Quando eu olho para o texto, ele me remete a algo muito profundo. E por que eu estou dizendo isso com muita propriedade? Porque o texto vai dizer que aqui está expondo uma raiz de conflito entre José e os seus irmãos, favoritismo de Jacó e o ódio resultante. E esse versículo é a semente que germina na traição e na dor que desenrola ao longo do capítulo. Sabe o que é interessante nisso? Olha para cá. Às vezes nós não queremos passar. Às vezes nós queremos evitar, sim ou não? Às vezes nós não queremos viver algumas cenas da nossa vida. E nós olhamos de um lado para o outro e diz: por quê? Eu não queria ter dormido na calçada quando me colocaram para fora aqui em São Paulo. Eu não queria que alguém me negasse um pedaço de lasanha há quase 15 anos atrás, mas me negou. Sabe para quê? Para que a minha geladeira estivesse cheia de picanha hoje, cheia de Coca-Cola, e com meio da glória a Deus. Então, quando eu olho para a história do menino, ela é recheada, queridos e amados irmãos, de algo profundo. E Deus não vai prová-lo fora do campo, aleluia, de conhecimento. Deus não vai provar o menino fora do campo de conhecimento. Deus vai provar o menino em casa. Os senhores percebem uma verdade: os maiores desafios que nós vivemos em Deus estão do nosso lado. As pessoas que mais te traem são aquelas que mais estão do seu lado. As que mais te decepcionam parece que são aqueles que se declaram mais os seus amigos. Mas será que isso significa que vão impedir a obra de Deus na sua vida? A palavra do Senhor disse que antes que houvesse dia, Ele disse: eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas quando eu olho para o menino, o que é interessante nessa palavra é que o texto vai dizer, querido, expondo a raiz do conflito entre José e seus irmãos, o favoritismo de Jacó e o ódio resultante. Esse versículo, ele é a semente que germina na traição e na dor que desenrola ao longo do capítulo. O que é interessante é que o contexto familiar da época, o primogênito geralmente recebia uma porção dobrada da herança e gozava de maior status. Sabe o que é interessante? O texto vai dizer que, no entanto, Jacó, por razões pessoais e talvez divinamente inspirada, considerando o papel de José nos planos de Deus. Olhe para cá, você tem ideia do que Deus é capaz? Você tem ideia do que Deus é capaz por você? Por você. Deus muda lugares, Deus muda planos, Deus muda circunstâncias. E José entrou no radar de Deus. Mas, no entanto, seus irmãos não compreenderam. E desencadeia em José agora uma perseguição tamanha. Mas a pergunta é: até onde os irmãos de José haveriam de ir?
longe. Se nós observarmos o versículo que ora acabamos de ler, o texto diz: ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos. Quantas mães tem aqui nesse lugar? Levante a mão. Não existem filhos melhores do que os outros, mas existe aquele filho de beira de saia de mãe. Sim ou não? A senhora não tem lá um filho que é beira de saia? Lá na minha casa eu tenho 14 irmãos. Eu tenho 14 irmãos. O pé de galinha era meu, a costela era minha, mas o peito era do irmão meu, que parece ser mais bonito do que eu. Mas não era. Não era, é porque a minha mãe, em algum momento, dava uma atenção maior àquele meu irmão. Mas não significava que aquele irmão meu era melhor do que eu. O que quero te dizer, querido, é que nós estamos em guerra conosco mesmo, pensando em desistir dentro de um projeto que quem criou e escreveu foi Deus. E quando eu olho para essa palavra, o que é interessante é que eu passo a ouvir tantas coisas dentro desse contexto. Eu já vi tantos oradores dizendo: olha, não conte o teu sonho para ninguém, não conte o teu projeto para ninguém. Será que você tem a mesma linha de raciocínio? Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. A linha de pensamento que eu tenho é: ninguém pode impedir o que Deus tem. Eu vou repetir: ninguém pode impedir o que Deus tem. Ninguém pode impedir. Eu me lembro muito bem quantas vezes Satanás mandou me buscar, aleluia, na rua, através de alguém da minha família, para me matar. Alguém dizia, o diabo dizia na boca dele: pega o neguinho, mata, porque senão todos vão ser crentes aqui. Sabe o que aconteceu? Deus chegou primeiro, o diabo foi embora, meus irmãos estão salvos para a glória do nome do Senhor. Então, quando eu olho para José, existem coisas, pastora Fábia, que elas são inevitáveis. Elas precisam acontecer. Elas precisam vir sobre a nossa vida. E o que é interessante dentro dos comentários que eu tenho colocado aqui, é que o texto diz o quê? Que divinamente inspirados, considerando o papel de José nos planos de Deus, demonstrava claramente o seu favoritismo por José. A túnica longa de mangas compridas, um presente especial, era um símbolo visível desse amor preferencial. E os irmãos veem isso. Os irmãos veem isso, pastora, bispa. Quando o pai chega a dar a túnica para José, o pai estava falando muito mais do que uma peça de roupa. O pai estava falando de futuro. O pai estava falando de futuro, querido. Existem pessoas preocupadas com hoje, mas Deus, quando te vê, Ele não te vê hoje, Ele te vê amanhã, depois de amanhã. Quem sabe você está pagando um preço alto hoje. Quem sabe você está chorando hoje, gemendo hoje. Mas eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite e te dizer: prepara, porque Deus vai lhe fazer sorrir. Mas é visível, e os irmãos percebem isso. E eu vou lhe dizer uma coisa para você, olhe para cá. A Bíblia diz que não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. A Bíblia diz que se coloca ela no velador. Desculpe lhe dizer, olhe para cá. Se a ideia de servir a Deus e de ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida, se a ideia for o que alguns oradores estão pregando: eu não quero viver Deus, eu não quero viver. Peraí, pastor Viano, o senhor não quer viver Deus por esta ideia assim? Se eu compro um carro, eu não posso falar, porque o irmão vai invejar. Se eu compro a casa, aleluia, o irmão vai invejar. Mas a minha Bíblia diz que maldição sem causa é como o pássaro que voa. Não tem maldição que vai te pegar aqui nessa noite. Diga para alguém que está do teu lado: maldição está caindo por terra. Elevar a Charawai.
Menebleque dequetura bacataraca. Urubachara pacamboai. Inevitável. Tem coisas que é inevitável. Sabe por quê? O controle é dele, o poder é dele, a vitória é dele. E por que Deus permite? O contexto vai mostrar ele. Jacó poderia chamar José e presenteá-lo no anonimato, sim ou não? Jacó poderia dizer para José: olha, no anonimato a minha preferência é tu. Mas ei, o que é servir a Deus calado? O que é manifestar as vitórias de Deus silencioso? Só porque alguém vai me parar? Só porque alguém vai me deter? Será que criaram uma ideia de Deus que eu devo ficar calado? Será que essa é a visão de Deus para a sua igreja? Querido, venha o que vier, haja o que houver, o que Deus tem nessa igreja Ele vai cumprir. Não, eu vou repetir: o que Deus tem aqui Ele vai cumprir. O que Ele tem na sua vida Ele vai cumprir. Você está entendendo? Pode pôr na boca do sapo, na boca do boi, pode pôr lá na boca do inferno, que Deus vai cumprir a sua palavra. E quando eu olho para o contexto ele é claro, e diz que o presente especial era um símbolo visível do amor preferencial, indicando possivelmente que José não precisava trabalhar como os outros irmãos. Vem cá, será que vale a pena sofrer? Será que vale? Será que vale a pena pagar o preço? Quantos de nós queremos abandonar aquilo que Deus nos confiou? Por quê? Por calúnia, por inveja, porque alguém não te compreende. Quem sabe alguém está dizendo para você: olha, vai de novo para o teu culto, vai para mais uma das suas loucuras. Mas quando eu olho para o contexto, ele é interessante. Por quê? Porque aquela túnica falava muito mais do que o que os senhores possam imaginar. Olha o versículo 4. O versículo 4 chega a dizer o quê? Olha lá o texto: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo. Pessoas diferenciadas precisam viver vidas diferenciadas. Pessoas diferenciadas precisam viver vidas diferenciadas. Em algum momento seus irmãos começam a persegui-lo. Em algum momento seus irmãos começam a maltratá-lo. Talvez alguém pode dizer: pastor, pelo simples fato da peça de roupa. Não, querido. Existem algumas coisas que elas podem ser pequenas para você, mas para Deus não. Eu vou repetir: existem algumas coisas que elas podem ser pequenas para você, mas para Deus não. Deus, Ele dá sentido a tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Eu jamais poderia imaginar que eu ia morar numa casa de 4 andares, 5 banheiros, carro zero todo ano, 14 anos viajando para a América. O meu primeiro sapato na igreja, que alguns crentes me deram, foi de mulher. Em algum momento eu pensei comigo e disse: Deus, eu acho que o Senhor não tem nada comigo. E quando eu olho para o menino José, a Bíblia diz que o pai o amava mais do que os seus outros filhos. E a Bíblia diz que o pai dá uma peça de roupa. Olhe para cá, existem coisas que parece que não são significativas, mas elas são. Elas são. Deixa eu te dizer, quantas vezes fora e dentro da igreja você foi pegado, separado por alguém, Quantas vezes alguém olhou para você e disse: chega de igreja, pare de ir na igreja. Mas quando tu ia para o funk, para o baile, para o forró, ninguém falava nada, não é? É porque alguém sabe que a vitória de Deus está aqui na tua vida. E quando eu olho para o menino, o que é interessante salientar dentro do contexto, querido,
Um presente especial era um símbolo visível desse amor preferencial, indicando possivelmente que José não precisava trabalhar como os outros irmãos, aprofundando o ressentimento. A narrativa em torno de Gênesis 37 está dentro de um contexto, aleluia, familiar. Eu não sei você, esses dias mesmo, eu fui pegado por um irmão de igreja. Ele chegou perto do meu carro, olhou e disse: 400 litros o carro, né? Eu disse: é. Ele disse: cinza, né? É. Ele disse: zero. Eu disse: oxe. Ele disse para mim: esse carro tomba fácil. Eu falei: quem vai tombar hoje é você. Eu vou quebrar sua cara. Tá me tirando, meu irmão? Olha para cá, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Não importa, desde o mínimo detalhe ao maior detalhe. E o maior problema dos irmãos de José foi justamente por causa do amor e a túnica que o pai delega a José. Se você quer melhora na vida, faça por onde melhorar. Se você quer crescer, faça por onde crescer. Se você quer ver Deus agir na sua vida, faça por onde Deus agir, querido. Sabe por quê? Deus tem vitória para todos nós aqui nessa noite. E quando eu olho para essa palavra, o que é interessante dentro desse contexto é que nós vamos enxergar uma sociedade patriarcal, onde as relações familiares eram extremamente importantes, mas o favoritismo poderia criar tensões e rivalidade. Sabe o que eu quero dizer? Ei, aquela época, uma sociedade patriarcal, onde não se podia criar uma tensão sobre alguém só. Mas vem cá, ei, quando Deus quer fazer, tem alguém que pode mudar isso? Eu vou perguntar de novo: quando Deus quer fazer, alguém vai meter a mão e mudar isso? Deixa eu te dizer, você é uma das maiores escolhas de Deus e acabou. Queira o diabo ou não, você é de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: queira o diabo ou não, Deus te escolheu. E sabe o que é interessante? A maior especialidade de Deus é quebrar protocolo. Eu vou repetir: a maior especialidade de Deus é quebrar protocolo. E a Bíblia, Deus, quando olha para José, eu volto a lhe dizer, Deus já sabia que os irmãos haveria de fazer o que a sua própria casa haveria de fazer. Isso não é novidade para Deus. E o que é interessante, diante de uma sociedade patriarcal, onde as relações familiares eram extremamente importantes, mas o favoritismo poderia criar tensões e rivalidades profundas, especialmente, aleluia, em uma família grande, com múltiplos filhos. Eu sei o que é isso. Ei, eu sei o que é isso. Eu tenho 14 irmãos. É terrível. Esse monte de menino, a minha mãe não vigiou com meu pai e fez um monte de menino. E a impressão que a gente tinha naquela família é que o que comia o peito do frango era melhor do que a gente. O que comia o ganhador era melhor do que a gente. E a gente vivia em crise. Mas o que ditava a ordem de Deus ali na minha casa não era o peito de frango, não era a coxa do frango, mas era a palavra de Deus, querido. Basta olhar para o capítulo de número 1 de Jeremias, quando o Senhor comissiona Jeremias para uma grande obra, e Jeremias olha para o Senhor e diz: Senhor meu, eu não passo de uma criança. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não depende da sua capacidade humana para te levar aonde Ele vai te levar. Eu vou repetir: Deus não depende da tua capacidade humana para te levar aonde Ele vai te levar. Ele só depende do teu posicionamento. Venha o que vier, haja o que houver, Deus vai te dar vitória. O nome dele vai ser glorificado. Em algum momento, aleluia, você vai se levantar e vai dizer: tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu a sua palavra.
Mas viver agora o que José está vivendo em família, uma família patriarcal, aonde, queridos, escancar as portas, especialmente, querido, porque a família era grande com múltiplos filhos de diferentes mães. Imagina os senhores, imagina a bispa Fábia, José filho de um, Rubem filho de outro, Joaquim filho de outro. Imagina como essa família vivia, porque a lei daquela época dava direito para que essas portas se abrissem. E quem sabe agora um José rejeitado, um José agora não visto, poderia decretar a sua própria falência. Mas não, querido, olhe para cá. Quando eu enxergo alguns ambientes e que eu vejo pessoas sofrendo, logo eu vejo a mão de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer nessa noite. Quando eu olho para alguns cenários da vida e eu vejo com determinadas pessoas que elas chegam a ponto de pensar que elas são as ovelhas negras da família, lá está a ovelha mais pura da família. Quando eu olho para determinados ambientes que eu vejo pessoas dizendo: olha, na minha família só eu não tenho carro, só eu não tenho casa, só eu nasci para sofrer. Ei, campeão, você nasceu para ser o melhor e Deus vai fazer isso. Em algum momento eu pensei assim. Em algum momento eu pensei assim. Você sabe o que é um menino sair do estado de Minas Gerais? Eu tenho 14 irmãos. 14 irmãos. Eu acho que o mais feio era eu, o mais pobre era eu. Mas eu estou bem hoje. Eu fiquei bem. Eu estou bem. Escuta o que eu vou lhe dizer. Em algum momento, olhe para cá. Eu sou o único pastor dos 14 irmãos. Eu sou o único pastor. Fui objeto de ódio, sim, mas em algum momento Deus me deu vitória. Hoje tenho uma filha formada, doutora, dentro da minha casa. Eu tenho uma médica formada. Imagina você, eu caipira, mas tem uma filha médica. Sabe aonde eu quero chegar? Se Deus não refletir em você o que Ele escreveu, Ele vai refletir na tua geração. Quem recebe para a tua geração, quem recebe para a tua geração, o teu filho será abençoado, a tua filha será abençoada, o teu pai será abençoado, a tua mãe será abençoado. Você pode aplaudir ao Senhor. Sabe o que é interessante nisso? O que é interessante nisso, queridos e amados irmãos, diz que em especial uma família grande com múltiplos filhos, de diferentes mães, como era o caso de Jacó, a prática do pastoreio de rebanhos também era comum. E o envio de José para verificar o bem-estar de seus irmãos reflete a responsabilidade familiares e preocupação com o bem-estar do rebanho. Às vezes nós não sentimos isso por tudo aquilo que é nos confiado, tanto por Deus quanto pela nossa casa, e muitas vezes nos menosprezamos. Quando Gênesis 37:4 revela a tristeza, a triste realidade dos efeitos dos pecados nas relações humanas, o amor parcial de Jacó, embora talvez bem intencionado, gerou inveja e ódio nos corações de seus outros filhos. Teologicamente, esse versículo nos lembra da importância de amar uns aos outros, de formar, ou seja, de forma justa e equitativa. Mas não, ao contrário dessa verdade, o que nós enxergamos é uma família, aleluia, querido, que agora ela passa a odiar os seus próprios membros, a ponto dos seus irmãos. Olhe para cá. Quem é aqui dos senhores que nunca foi inocente em alguma coisa que falou? Diga para mim. Quem é dos senhores aqui que não disse para alguém: olha, a minha vontade é de comprar uma BMW? Quem é? Quem é? Diga para mim. Quem é dos senhores aqui que nunca sonhou? Diga para mim. Quantas vezes eu sonhei morando num quarto do tamanho de um banheiro. Eu chegava para as pessoas e disse para ele: olha, eu sonhei mudando daqui e morando numa casa grande. Eu estava de carro novo,
Sabe o que a própria irmandade dizia para mim da igreja? Isso foi a janta que você comeu ontem. Isso foi o macarrão que você comeu ontem. Querido, a janta, o almoço, o café da manhã não tem nada a ver com a palavra que Deus determinou para a tua vida. Mas parece que não. Parece que quando nós observamos o contexto, ele é interessante. Por quê? Porque o contexto vai dizer que igualmente enviando, ou seja, Deus Pai ama todos os seus filhos, igualmente enviando Jesus Cristo para morrer todos, não apenas por alguns, mas por todos. O Espírito Santo capacita-nos a amar uns aos outros com o amor de Cristo, superando a inveja e o ciúme. Para os crentes contemporâneos, o versículo serve como, aleluia, serve como um alerta sobre os perigos do favoritismo e parcialidade. Escuta o que eu vou lhe dizer. Alguns de nós estamos em guerra conosco mesmo. Alguns de nós estamos em guerra conosco mesmo. Observe que esse menino, em algum momento, esse menino é levado cativo. Mas a pergunta é, pastor Viano, qual foi o crime que José cometeu? Pelo sentimento visível. Pelo sentimento visível do seu pai. Escuta o que eu vou lhe dizer, ei, não existem crentes melhores do que os outros, mas existem crentes diferentes. O bispo não precisa pedir ele para pegar a vassoura para varrer. Antes que peça, ele já está varrendo o chão da igreja. O bispo não precisa pedir para abrir a porta da igreja, ele já está lá para abrir. Esse crente vai fazer a diferença. José fazia a diferença. Porque em algum momento, se os senhores pegarem o capítulo 37, verso de número 1, José estava lá denunciando o pecado dos seus irmãos. Sabe aonde eu quero chegar? Faça a diferença dentro daquilo que você busca de Deus. Faça a diferença, sabe por quê? Porque Deus vai te abençoar. Eu vim para essa cidade, olha, as portas se fecharam, ninguém quis me abençoar, pastora bispa Fábia. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não tinha por onde ir, mas Deus usou de formas inusitadas. Ei, olhe para cá, até o meu noivado, os crentes que ia dar o bolo, não queria dar o bolo. Sabe quem deu o bolo para mim noivar? Uma feiticeira. Eu vou repetir, sabe quem deu o bolo para mim noivar? Uma feiticeira. E os crentes criticando a feiticeira e dizendo, tu vai comer o bolo macumbado? Eu falei, eu como até o cão. Até o cão. Pelo amor de Deus. Se pelas vias diretas não abrirem, Deus vai abrir um caminho para você passar. Não, eu vou ser boca de Deus aqui agora de novo. Se as portas não abrirem, aleluia, da forma que foi delegada, Deus vai desenhar uma porta para te dar vitória. Eu quero que você olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele, nada de cabeça baixa. Não diga mais forte, nada de cabeça baixa. Levante essa cabeça. Ele te escolheu. Ele te ama, querido. Existem coisas que são inevitáveis. Não é porque você nasceu para ser a ovelha negra da igreja. É porque o projeto de Deus, ele é maior do que o que você mesmo escreveu. Quem acredita nisso? E aí, quando eu olho para o menino, sabe o que é interessante nisso? É que o sonho foi inevitável. Contar para os seus irmãos foi inevitável. Eu volto a lhe dizer, ei, existem coisas que são inevitáveis. Não é a vida, não é o curso, não é a sorte, não é a natureza, é o próprio Deus que dita o que Ele tem na tua vida. E quando eu olho para esse menino, Deus poderia livrá-lo sim do Egito, poderia ter livrado do buraco, Deus poderia ter livrado ele da mulher de Potifar. Pastor Viano, por que Deus não o livrou? Porque o endereço da vitória de José não era na casa dos seus pais. Eu vou repetir, o endereço da vitória de José não era na casa de seus pais. O
endereço da vitória de José era no Egito. Eu vou repetir: o endereço da vitória de José era no Egito. Quantas vezes você diz assim: olha, para lá eu não vou, para lá eu não vou, e é lá que Deus quer te dar vitória. Quantas vezes você olha para você e disse: ah, mas crente não pode passar por isso. Como não, querido? Foi inevitável Daniel não ir para a cova dos leões. Foi inevitável Sadraque, Mesaque e Abidnego não ir para a fornalha. O que eu quero te dizer nessa noite, entenda. A Bíblia diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Eu vou repetir: a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para os que crê, ela é poder de Deus. Em algum momento, Bispa Fábia, eu estava passando a imigração americana. Depois de 7 vezes em um ano entrando na América, o policial americano nega me abordou e disse para mim: posso te fazer uma pergunta? Eu disse: diga. Ele diga para mim, ele disse: o teu pai é muito rico no Brasil? Eu falei: a gente chega a nadar em dinheiro dele. Ele falou: mas quanto tu tem? Eu falei: o meu pai é dono do Brasil, é dono dos Estados Unidos, é dono da América, é dono do mundo. E eu perguntei para o policial, curiosidade: por que você está me perguntando isso? Ele disse: é porque você não tem aparência, você é feio e entrou 7 vezes no meu país só este ano. Ele disse: quem é o multimilionário que é o teu pai no Brasil? Eu falei: o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que está aqui para te dar vitória, que vai abrir porta, que vai fazer milagre acontecer na tua vida. Quem acredita nisso? Deixa eu encerrar a minha fala. Escuta isso. O cargo de governador não existia no Egito. Eu vou repetir: o cargo de governador, ele não existia no Egito, menina. A senhora sabia que ainda hoje esse cargo existe lá? Aquele cargo foi criado especialmente para José. Quer coisas exclusivas, nega? Quer coisas exclusivas de Deus? Quer? Então dê exclusividade para Deus. Dê o melhor do seu glória. Dê o melhor da sua oferta. Dê o melhor do seu dízimo. Dê o melhor do seu aleluia. Dê o melhor do levantar da sua mão. Dê o melhor da sua lágrima. Dê o melhor do seu tempo. Você pode quebrar o silêncio e adorar a Deus. Quem pode adorar, levante e jogue a mão para cima. Monikidara wine chera. Slepidara como um trevia. Eis que eu estou aqui nessa noite e digo para cada um de vós: não haverá cadeias que eu não hei de derrubá-las para dar vitória a cada um de vós. Nesta noite eu, Senhor, estou criando um ambiente de adoração dentro de vocês, aonde eu pergunto para cada um de vós aqui nessa noite: o que você trouxe para me oferecer? O que você tem de melhor para me entregar? Porque eu estou aqui nessa noite para curar. Eu estou aqui para alegrar. Eu estou aqui para renovar. E a partir de agora, eu, Senhor, convido a cada um de vós a quebrar o silêncio nos vossos lábios, porque onde houver um sentimento de adoração, vai haver derramamento de poder aqui agora. Que eu conte camai, que mentro clabate o camal, camadura bacanto reveram chawa, bruti que manchara, unikitara pa sorebaua. Pecamayogou sobre esse lugar. Eu, Senhor, anjo desta igreja, estou visitando desde a porta do templo
até o altar desta igreja. Não haverá nessa noite, desde a criança ao jovem, ao adolescente, que eu não hei de visitá-los, porque eu sou o Senhor que prometo e cumpro a minha palavra. Pergunto a cada um de vós aqui nessa noite: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde estão os adoradores, aleluia, daquele que é Senhor deste lugar? A partir deste momento, eu, Senhor, passarei em cada cadeira, em cada assento, sobre cada vida. E a partir de agora, eu convido a cada um de vocês a adorar o meu nome. A partir de agora, porque não haverá silêncio que não será quebrado, não haverá cativeiro que não será mudado, não haverá doença que não será curada. Mas eu pergunto a cada um de vós, no levantar das vossas mãos e das vossas pernas, quem pode me adorar aqui agora? Quem pode? Quem pode? Quem pode no levantar dos vossos pés? Guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Porquanto digo para vocês nessa noite, ao longo desses 4 anos, essa igreja vem passando por desafios enormes. Entre esses 4 anos, percas, saídas e vindas. Mas escreva isso na tábua do vosso coração: 2026 será o ano da recuperação desse lugar. Entrarão milhares de pessoas por esse lugar, dizendo: bispo, me perdoa, bispa, me perdoa, porque moço, quem lhe fez a promessa fui eu. Quantos entraram aqui declarando fidelidade a tu e a esta casa de oração, mas na primeira oportunidade traiu esta igreja, quase lhe deixou doente, e eu fui o teu médico, viu? Eu fui o teu médico. Quando nem mesmo em família o diabo quis lhe poupar, tentando lhe ferir, mas nem mesmo a tua família vai impedir a minha obra na tua vida. Como nunca te visitei, eu estou te visitando aqui agora. Lembra que tu disse: eu preciso de uma renovação de unção, pois receba ela. Camadura bacaça, ebrio comontri, tebreflaque, o ismenebloque, sobre ti eu derramo uma unção, começando pela ponta dos teus dedos, dos pés até o alto da tua cabeça. E digo para ti ainda mais: na região que envolve esse lugar, houve uma reunião de demônios num centro espírita, e disse eu: a gente para ele, ou ele vai parar a Vila Maria. Mas nessa noite eu desci com os meus anjos. E eles descem aqui assim, ó. Sabe o que quer dizer isso? Eu estou quebrando tudo nessa noite para dar vitória a esta igreja. Alabacamaiagácia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é
Jeová Jireh, irás prover de novo. Diga. Haja o que houver, irás prover de novo. Pega suas mãos e cante isso. E eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Por causa de Diga mais uma vez. Não temer porque se eu estou. Seu nome é. Rega suas mãos e cante isso. Irás prover de novo. Haja o que houver, irás prover de novo. Vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Pega suas mãos lá no céu comigo, todo mundo, e declare isso. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Canta isso, vai.